Bom dia a todos, assim paz, irmãos. Vamos lá para o nosso estudo das bem-aventuranças, né? Continuando. Já tivemos uma passada aí por Lucas. Hoje eu vou começar relembrando aí o que a gente leu em Lucas e vamos tratar um pouco mais de Mateus, né? Mas vamos antes fazer uma oração para entregar a Deus a nossa alma, né? Senhor Deus, te louvamos pelo teu santo nome, pela tua presença conosco, por esse dia, Senhor, pelos irmãos que vieram. Que a tua graça e a tua paz esteja sobre todos eles aqui presentes e aqueles também que ficaram em casa por motivo de saúde ou qualquer outra razão que seja, Deus, que o Senhor esteja com eles também. Senhor, abençoe nossa aula, Deus, nós possamos aprender da tua palavra sobre as bem-aventuranças, aprender como convém nos comportarmos no teu reino, diante do Senhor e diante dos homens. Amém. Pedimos o teu entendimento, a tua edificação pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Manuel mencionou minha esposa, né? Ficou com o Felipe, porque o Felipe está com dor de ouvido, né? Então ficou em casa essa manhã. Provavelmente à noite eu devo ficar com ele e ela vem para o culto. Mas então nós lemos o Lucas capítulo 6, eu vou ler só o versículo 24 e o 25, porque a gente falou bastante dos pobres na semana passada, bem-aventurados os pobres, né? Na semana passada não, retrasado, na semana passada o pastor falou sobre o reino de Deus, nós falamos bastante sobre os pobres, falamos pouco sobre os ricos, tem os ai dos ricos aqui no finalzinho, né? Então, ele fala bem-aventurados os pobres, em Lucas, e no final ele fala dos ricos, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação, ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome, ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, só lembrando, irmãos, eu tinha mencionado dos pobres, bem-aventurados os pobres, né? Para quem não esteve aqui 2 semanas atrás, Mateus fala bem-aventurados os pobres de espírito, mas Lucas fala bem-aventurados os pobres, ponto, né? Então, tem para os dois aqui, tem para os pobres e tem para os pobres de espírito. Tem para aqueles que têm fome e sede de justiça, Mateus, e tem também para aqueles que têm fome e sede de comida e de água mesmo, né? Então, tanto um quanto o outro serão satisfeitos no reino de Deus. Tá? Mas nós mencionamos então pobres e que têm fome, e mencionamos também os ricos e que têm fartura, né? E eu falei para os irmãos, olha, não é só porque alguém é pobre que vai para o reino dos céus, é alguém que está seguindo Jesus, que crê em Jesus, e o fato de ser pobre não quer dizer que vai ficar fora do reino, como muitos pensavam na época, e bem, na verdade, até hoje muita gente pensa isso, né? Que porque você é pobre, você não é abençoado, Deus não te ama, né? Então, você tem muito claro que o reino de Deus é também para os pobres que creem em Jesus, né? Fica então aí a questão, né? Por que ele é tão duro com os ricos? Nós mencionamos um pouco sobre isso também 2 semanas atrás, né? Parece que tinha ricos seguindo aqui Jesus nesta ocasião também, porque ele fala ai de vós ricos, né? Então parece que tem vós ali, tem alguns ricos que estavam ouvindo provavelmente. Ele, em vez do jeitinho que ele foi carinhoso com os pobres, né? Podia ser carinhoso com os ricos também, né? Por que não foi, né? Tem uma razão para isso. A primeira leitura, assim, você pode pensar, bom, rico não vai para o céu. Claro que isso está errado, né? Abraão era rico e foi para o céu. Então, não é esse o ensino, que todos os ricos vão para o inferno. Alguém pode pensar então, esses ricos estavam aqui, será que eles estavam aqui só de curiosidade, né? Será que eles não eram crentes em Jesus realmente? Bom, do jeito que Jesus está falando com eles aqui, realmente não parece que eles eram crentes, né? Ele fala, ó, vocês vão ter fome, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, né? Então,
No céu a gente não vai ter fome, não vai chorar, lamentar, né? Então, parece que aqui é um grupo de ricos que não era crente de verdade, apesar de que não tem tantos detalhes a respeito da vida de cada um aqui, né? Mas pelo discurso você pensa, tem um grupo de pobres que ele promete coisas boas, um grupo de ricos que ele promete coisas ruins. O texto em si vai classificar as pessoas só em duas categorias, só duas categorias aqui. Existem muitas categorias de pessoas, obrigado, irmão. Existem muitas categorias de pessoas, por exemplo, existem ricos que choram. Ele não está falando dos ricos que choram aqui, ele está falando dos ricos que riem. Existem pobres que riem. Ele não está falando dos pobres que riem, ele está falando dos pobres que choram, né? Enfim, existem pessoas misturadas, existe rico crente, existe pobre incrédulo, mas ele intencionalmente separou a sua audiência nesse momento em duas classes. Uma classe formada por pobres que têm fome, que choram e que são odiados e excluídos e perseguidos pela sua fé em Jesus. Então esse é um grupo. Não existe nesse discurso o grupo dos pobres e que são incrédulos, por exemplo. Não é que todo pobre é crente, mas neste discurso ele está classificando aqueles que eram pobres e que eram perseguidos por amor de Cristo, né? Então, isso aí é um dos pontos, né? Versículo 22, por exemplo, bem-aventurado, está falando para os pobres: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Mas tem muito pobre que é mal mesmo, né? Tem muito bandido que é pobre. Então não é para esses que Jesus está falando. Ele está falando dos pobres que são tratados como maus por causa do Filho do Homem, porque as pessoas odeiam Jesus, então odeiam vocês também. Então esse é um grupo. Não está classificando todos os tipos de pessoas, está classificando esse tipo de pessoas. E tem um outro tipo de pessoas que são os ricos, os fartos, que riem e que são bajulados por todo mundo, né? Ele diz aqui no versículo 26, né? Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então você tem que entender o contexto aqui, né? Quem seguia Jesus não era bajulado por todo mundo, não. Então se tem ricos aqui que eram bajulados por todo mundo, certamente eles não eram seguidores fiéis de Jesus Cristo, porque os seguidores fiéis de Jesus Cristo eram desprezados, eles eram perseguidos pelos líderes religiosos, eles eram expulsos das sinagogas, eles não eram bem recebidos. Então, se você tem um rico que está disposto a proclamar a sua fé em Jesus e segui-lo, ele não vai estar neste grupo de ricos aqui, que são os ricos que estão pensando só em ser bajulados pelas pessoas e receberem a aprovação de todos os outros, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando lê esses textos, né? Ele polarizou. O pessoal gosta de polarizar hoje em dia, né? Eles contra nós, né? Rico contra pobre, né? Jesus aqui, ele fez uma polarização intencional, por causa do contexto aqui que eles estavam vivendo. Então, provavelmente, se tinha ricos aqui ouvindo o discurso, não eram realmente dos mais fiéis, eles talvez estavam querendo ver quem é esse homem, né? Mas não parece serem verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, né? Ui. Quando Lucas escreve, ele escreve para Teófilo. Teófilo era um grego rico. Sim. E eles tinham essa prática, né? Como eles buscavam conhecimento, eles pagavam para que pessoas fizessem toda essa pesquisa. Uhum. Quando Lucas faz essa pesquisa, tanto do Evangelho quanto também de Atos, que será todo esse material endereçado para Teófilo, né? Muito provavelmente Teófilo leria e passaria para outras pessoas da sua classe também rica, não é? Que buscam esse conhecimento, não é? Como nós comentamos, o mundo grego eles buscavam o homem perfeito, e Lucas escreve o seu evangelho para apresentar para essas pessoas o homem perfeito que é Jesus Cristo, não é? Então este homem perfeito
vai diretamente, não é, contra a confiança que esses homens ricos tinham, né, nas suas... Tá, então um ponto-chave para pensar é nessa autoconfiança do rico, né? Por quê? Como ele está bem abastecido, ele se considera abençoado pelos deuses, talvez, né? Então ele está numa posição boa, e Jesus quer justamente quebrar essa confiança, né? Era a zona de conforto. É a zona de conforto e a autoconfiança, exatamente. Tá, então você tem aqui essa situação em Lucas. Você tem então o que nós vimos já, uma revisão aí rápida do que foi feito nas semanas anteriores. Se você segue Jesus, então você vai ser provavelmente um dos excluídos e perseguidos, pelo menos nesta época, com mais rigor, e hoje em alguns países com muito rigor, no Brasil também, mas não com o mesmo rigor. Você não vai ser provavelmente ainda apedrejado, queimado, vituperado, vamos dizer assim, a não ser moralmente, a não ser com palavras, a não ser talvez perseguição pessoal, assim, mas não é uma coisa tão forte como em outros países, né? Graças a Deus ainda não estamos nesse nível no Pai. Pode chegar lá, né? Se a gente bobear, pode chegar lá, mas no momento não é assim. Tá, ele fala de bem-aventurados, né? Bem-aventurados, quem que é bem-aventurança? Feliz, né? Abençoado, você é um abençoado, você é um feliz, né? Por mais que pareça estranho você dizer, feliz você que chora, né? Feliz você que está triste. É o jeito. Feliz porque um dia a coisa vai mudar, né? Ele tem umas promessas aqui, ele tem umas profecias também, né, do que vai acontecer no futuro, né, no porvir. Então tem coisas que são experimentadas hoje no reino dos céus, tem coisas que serão experimentadas no futuro. O pastor mencionou o aspecto espiritual do reino. O reino dos céus, os céus hoje é Cristo habitando nos nossos corações e dirigindo o seu povo espiritualmente, cobrindo o seu povo de bênçãos espirituais. Um dia receberemos também as bênçãos materiais no reino dos céus quando Cristo voltar. Então existe este aspecto, e eu creio que muitas das promessas são para a situação vai se inverter, não aqui hoje, aqui agora, né? Mas no futuro, né? Você vai receber as bênçãos, o consolo, aqueles que choram serão consolados, no céu você não vai chorar, ele vai enxugar todas as lágrimas. Então essas coisas estão associadas a promessas para o futuro também, né? E nesse contexto particular das bem-aventuranças, as promessas muitas vezes estão ligadas com a restauração de todas as coisas, como Deus planejou, com toda a justiça, né? Quando Ele retornar e estabelecer a segunda fase do seu reino, se eu posso dizer assim, né? Hoje é a fase que vivemos a igreja aqui na terra. Um dia será a restauração com novos céus e nova terra. Aqueles que acreditam com milênio, outros vão achar que quando Jesus volta ele estabelece de uma vez novos céus e nova terra, mas seja como for, é a restauração de todas as coisas, né? Do jeito como Deus queria que fosse. O mundo que nós vemos hoje não é um mundo coberto de justiça, coberto de bondade, de amor, etc. Então você vai ter isso no futuro. Então é um feliz, né? Felizes aqueles que por enquanto estão sofrendo por amor a Cristo. Quando vai ser este porvir aqui, né? Porque tem um porvir aqui, né? As promessas. Quando vão ser essas promessas, vão ser cumpridas essas bem-aventuranças, né? Por exemplo, no versículo 21 ele diz: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Sereis é futuro, né? Agora ainda com Jesus na terra, ainda estava com fome, mas um dia não vai ter mais fome. Quando é este um dia aí, né? Mateus 25 fala um pouco disso. Mateus 25, 34, falando sobre a vinda de Cristo, né? Fim dos tempos. Existe aqui bastante do aspecto profético também, a gente chama escatológico, né? Escatológico quer dizer doutrina das últimas coisas, tem esse aspecto também nas bem-aventuranças. Se você olhar o Mateus 25, versículo 34, tem um juízo aqui, né? Vai separar os bodes das ovelhas. Não vamos entrar a discutir esse juízo aqui, a gente já fez isso no passado, mas só relembrando.
Tem bodes e tem ovelhas? E aí no versículo 35, ele fala, no 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha, né? Nós temos o reino de Deus, o reino de Deus está entre vós, ele diz para os discípulos, né? Ele está, né? Ele não vem com aparência, né? Ele está no interior de nós, verdade. O reino de Deus está aqui, mas ele estará em todo o universo um dia. Novos céus e nova terra, e aqui você tem o rei vindo, estabelecendo um juízo e dizendo quem vai entrar, quem vai ficar de fora. E ele está apartando então os bodes das ovelhas, e ele diz: agora vocês vão entrar num reino que é a nossa herança. É a nossa herança. Existe uma herança prometida para nós, que nós já temos reservado, já temos o penhor dela, já temos a promessa, mas não estamos usufruindo, não estamos gozando dessa herança. E essa herança é esse reino que vai se estabelecer quando Jesus voltar. Está preparado desde a fundação do mundo. Não estamos usufruindo dele ainda, mas ele será entregue a nós, a todo aquele que vencerá, ao vencedor. Esse reino é para o vencedor. O vencedor, aí você lê as promessas aos vencedores ali nas cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, ele tem o que está prometido ao vencedor. Mas você tem aqui um primeiro texto aqui separando Mateus 25, né? É uma época da glorificação dos filhos de Deus. O pastor também já mencionou aí, nós estamos a salvação, a justificação, a santificação, termina com a glorificação. Somos salvos, estamos num processo de santificação, fomos justificados por Cristo, estamos no processo de santificação, um dia seremos glorificados. Essa glorificação, quando recebemos novos corpos, e vai se culminar com essa implantação física do reino dos céus. Bom, tem mais um texto que fala sobre pobres no reino dos céus, que está em Isaías. Como que Deus vai lidar com pobres quando ele viesse, como ele lidaria com os pobres, né? Isaías 11, de 1 a 4. Tem vários versículos, não vou ler o capítulo inteiro aqui de Isaías, a gente fez o estudo de Isaías também anos atrás, né? Infelizmente eu acho que ele não foi filmado, na época a gente ainda não estava filmando, mas vamos só rapidamente ver aqui, Isaías 11, de 1 a 4, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Esse rebento aqui é o Messias, tá? Está profetizando que o Messias viria. Não tinha vindo ainda nenhuma vez, né? A gente sabe que ele já veio uma vez, ele voltará. Mas aqui por enquanto está anunciando a vinda desse rebento, desse Messias que teria o Espírito do Deus Todo-Poderoso sobre si. Versículo 13: deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então não pode julgar, Jesus não julga, ele não julgará segundo a vista, mas versículo 4, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Você vê a semelhança aqui do texto, da promessa aqui de Isaías com a promessa de Mateus? Não lemos Mateus ainda, vamos ler Mateus. De Lucas, né, que fala dos pobres. Bem-aventurados os pobres, né? Aqui tem uma bem-aventurança para os pobres aqui, vão ser julgados com justiça. Hoje não é. O pobre não consegue pagar um bom advogado, né? Então geralmente o pobre sai pagando a conta. Mas um dia não vai ser assim. Ele é o justo juiz, ele vai julgar com justiça a todos, inclusive os pobres, né? Então
primeira promessa aqui de Isaías. Jesus julgou, vamos dizer assim, quando estava aqui na terra. Ele, quando tinha que falar alguma coisa para um pobre ou para um rico, ele falava em verdade. Só que ele não estava ainda na posição de um juiz que decreta uma sentença, não, você vai viver, você não vai. Ele não fez isso. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo, ele veio para morrer pelo mundo, a primeira vinda. Segunda vinda, ele vem para julgar. Então, a segunda vinda, tudo se acerta com relação a julgamentos. Tá? O povo não perde por esperar. Então, você tem aqui promessa de justo juízo. Versículo 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui, uma observação. Eu já tenho dito para os irmãos em outras ocasiões, algumas pessoas são pré-milenistas, outras são amilenistas. Que é isso? Alguns acham que vai haver um período de 1000 anos de reino de Cristo na terra antes do juízo final. Outros acham que não, quando Cristo volta já tem o juízo final, já tem novos céus e nova terra. Tá? Então, o pré-milenista vai entender isso aqui como sendo o reino do milênio. O amilenista provavelmente vai entender isso como sendo já de alguma forma a novos céus e nova terra. Tá? Mas vai haver um período em que Cristo vai estar dominando e as pessoas estarão vivendo em bênçãos e outra realidade. Isso aqui não é hoje. Isso aqui não tem como a gente entender que é hoje, né? Porque todos os povos buscando ao Senhor, né? A terra se enchendo do conhecimento do Senhor e estandarte dos povos. Jesus Cristo não é a bandeira dos povos hoje em dia. Isso aqui é algo para o futuro, né? Se você é pré-milenista, é milênio e estado eterno. Se você é milenista, é o estado eterno. Mas não tem como dizer que hoje está acontecendo isso, né? E versículo 12: e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isso aqui eu separei esse texto para a gente pensar um pouquinho de novo no quando que as bem-aventuranças têm o seu ápice, né? Quando as bem-aventuranças têm o seu cumprimento pleno. É quando isso aqui aconteceu, ó, versículo 12, presta atenção, vou ler de novo. Levantará o estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Esse é o ponto-chave. Ele vai juntar dos 4 cantos da terra o seu povo. Ele menciona as 2 casas de Israel aqui, Israel e Judá, né? Reino do sul, reino do norte, sendo reunidos. O que é isso aqui? O que é juntar dos 4 cantos da terra o seu povo? Você tem uma indicação disso aqui no Novo Testamento para entender quanto que é isso aqui. Veja Mateus 24 de novo. Mateus 24, versículos 29 a 31, talvez seja o suficiente aqui. Mateus 24, versículo 29. Aqui Jesus está falando da época da sua vida, ele está prometendo a sua volta, e ele fala assim: e logo depois da aflição daqueles dias, está falando do sofrimento dos últimos tempos, né? Grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então não há dúvida de quando é isso, não aconteceu ainda, acontecerá. Acontecerá na segunda vinda de Cristo. E ele, o que ele vai fazer? 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Percebeu? Isaías falou: vão juntar dos 4 cantos da terra o seu povo.
Aqui, Deus está falando que os anjos vão juntar, aqui não fala dos 4 cantos da terra, fala dos 4 ventos, mas é a mesma ideia. Ele vai ajuntar o seu povo. Então é na segunda vinda de Cristo que ele ajunta o seu povo dos 4 cantos da terra ou dos 4 ventos para aí o juízo, né? Você vai ter aí, justamente essa é a separação de quem é bode, quem é ovelha, está acontecendo aqui. É nesse momento. Cristo volta, ele junta o seu povo, ele vai lidar com os demais, né? Então você tem aqui sendo o momento em que Isaías vai se cumprir, quando vai haver paz, quando os povos vão ser julgados com justiça. Tem julgamento aqui, vai ser julgado com justiça, não é com aparência que ouviu falar, não, porque Deus que conhece os corações vai julgar com retidão e com justiça na sua segunda vinda, na manifestação visível do reino dos céus. Então, os que hoje zombam de nós, porque a gente fica falando desse reino dos céus, né, que está no nosso coração, e a pessoa vai dar risada. Você acredita que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, que Deus habita dentro de você? Tem muitas religiões que vão dar risada em você se você falar isso, que Deus habita realmente dentro do seu coração. Eles não acreditam nisso. Tem muitos que se dizem cristãos, né, e que não acreditam nisso, que Deus habita no seu coração. Sabia disso? Eles dizem, não, isso é jeito de falar. O Espírito Santo habita dentro do coração. Isso é jeito de falar. Deus está lá. Ele entregou uma lei, agora você obedece. Se você obedecer, você vai para o céu, senão você não vai. Essa história de que Deus habita no coração é só jeito de falar. Eles dizem isso. Então, cuidado. Na verdade, o Espírito Santo habita sim nos nossos corações. Deus habita sim nos nossos corações. E esse é o reino dos céus. Só que as pessoas não acreditam. Por quê? Porque não dá para ver, né? Você vê os frutos assim, né? Mas as pessoas zombam. Um dia vai ser tarde para elas. Por quê? Porque o Filho do Homem vai se tornar visível. O reino dos céus vai ser visível. Vai ser a glorificação dos filhos de Deus. Nessa hora, os que forem fiéis, aí, que hoje estão chorando, aí vão dar risada, né? Agora, não vão dar risada de zombar dos outros, mas vão dar risada de alegria, né? Vão estar na glória do Senhor, né? Então, essa é a nossa gloriosa esperança, né? A manifestação e glorificação dos filhos de Deus. Então é isso, é maravilhosa a promessa, né? Você tem muito claro aí, e vários textos poderiam ser levantados a respeito disso. Eu relacionei vários aqui, mas não precisa a gente ver todos eles. Mas todos eles estão concordando que há bênçãos nos céus e na terra. Lucas 6, 23, eu não sei se eu li hoje, mas Lucas 6 fala de galardões no céu, né? Lucas 6, 23. Lucas 6, 23. Quando ele fala daqueles que forem perseguidos por amor a Cristo, né, ele fala: folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então, tem recompensa no céu, não na terra, mas em outros textos falam que tem na terra também. Então como é que é? É no céu ou é na terra? A resposta é nos dois. É nos dois. Porque você vai para o céu quando você morrer, você vai para o céu quando você for arrebatado, só que um dia vai haver glória aqui nessa terra, não nessa, vai ser uma terra restaurada, vai ser outra realidade, mas vai haver glória no céu e vai haver glória na terra. Como é que a gente sabe disso? Bom, nós lemos Isaías, né? Lemos Isaías, um pouquinho de Isaías falando sobre o estado, como é que vão ser nações aí adorando o Rei dos Reis, né? Você tem passagens das parábolas de Cristo falando sobre o reino de Deus, onde é dado o governo sobre as pessoas, né, autoridade sobre as pessoas, né? Algumas das promessas são muito claras a respeito disso. Que coroas nós vamos receber nos céus, né? Vamos receber coroas, né? Coroa da glória, coroa da vitória, coroa da vida, né? Tem várias coroas, mas para que serve uma coroa? Coroa é símbolo de governo, de domínio, de poder, né? De autoridade, de responsabilidade, é tudo isso.
Quando você olha para Mateus 24, por exemplo, 45, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então existe uma posição de responsabilidade quando Cristo voltar. Então, existe trabalho, né? Existe trabalho no reino de Deus, não só hoje, mas no futuro também. No porvir haverá trabalho, responsabilidade. Olha isso. Ele vai colocar sobre todos os seus bens, para administrar os seus bens, né? Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Também, de novo, parábola sobre a segunda vinda de Cristo. Cristo vem, julga os seus servos e aí ele coloca ele sobre muito, né? E tem o outro lá, aquele que escondeu o talento, né? Já não deu a parábola hoje, escondeu o talento, né? Tirar ele, pois, o talento, versículo 28, e dai-o ao que tem 10. Então, existe assim uma autoridade, existe uma responsabilidade, existe um trabalho, existe uma recompensa que é dada para um e que é removida de outro que não vai entrar no reino, né? Então, existe trabalho no reino dos céus, existe autoridade, existe posições no reino dos céus, né? Versículo Apocalipse 2, versículo 26. Esse aqui já é um pouco mais claro a respeito de governo, né? Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então existe um governo sendo prometido para aquele que vencer. Eu não estou governando sobre as nações, né? Então não posso pensar que hoje é dado, isso será dado. Então, cada grupo vai pensar e interpretar isso de um jeito, né? Não estou preocupado com a interpretação hoje de como você interpreta esse governo, mas haverá um governo, haverá uma autoridade, haverá uma posição, né? Então não pense, o que você não deve pensar é que quando você morrer ou quando Cristo voltar, você vai se transformar num anjo com asas e com auréola, com uma harpa na mão, e você vai ficar nas nuvens tocando harpa. Não é essa a visão do reino dos céus. O reino dos céus tem muito mais do que nós já temos hoje, assim, em termos de coisas para fazer, vamos dizer assim, né? Com certeza. É um reino riquíssimo, prometido para os seus que forem fiéis durante o período em que se encontram hoje, onde nós sofremos, né? Mas temos já muito para nos alegrar hoje, né? A vida não é só sofrimento, mas comparado com a glória que há de se manifestar aos filhos de Deus, isso aqui é assim, aquilo de bom que nós temos hoje é só para te dar esperança, né? Para te consolar e aguardar. Olha, é como se Deus falasse assim para você: olha, eu vou te deixar experimentar um gostinho do reino dos céus hoje, para você perceber o que está esperando na glória, né? No porvir. Então você tem aí muitas dessas promessas. O Isaías que nós lemos também fala de justiça aos pobres e aos mansos, né? Passei rapidamente pelo texto, ele menciona mansos, né? Quem são esses aí, né? Quem são os mansos? Mateus vai falar dos mansos. Vamos ler as bem-aventuranças de Mateus, então? Mateus 5. Então, eu tenho ficado um pouco mais no Lucas até aqui, mas vamos dar uma passada rápida aqui sobre o Mateus 5, e aí a gente trabalha ponto a ponto aqui, os nomes que aparecem aqui que não apareceram no Lucas. Então, Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, né? Não só pobres, agora já acrescenta em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui está igual, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O outro não mencionou mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é a diferença aqui, de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é o que mais acontece, as pessoas mentirem para falar mal dos crentes, porque eles não gostam de Jesus. Eles podem gostar do Jesus deles, né? A visão que eles têm de Jesus. Quanto mais você se parecer com o Jesus da Bíblia, menos eles vão gostar de vocês, porque na verdade eles não gostam do Jesus da Bíblia. Eles gostam de um outro Jesus que se cria na cabeça das pessoas aí, né? Um Jesus que não julga, né? O Jesus que não julga, todo mundo gosta. Só que nós acabamos de ler vários textos dizendo que Jesus virá para julgar. Jesus falou: serão odiados. Odiados por minha causa. Exatamente. Bom, o que nós temos aqui de curioso, né? Para acrescentar aquilo que nós já falamos outras vezes. Já foi tratado os pobres em espírito, né? Já sabe que pobre em espírito, pobre de espírito não é aquele que fica falando, esse aí eu não tenho valor nenhum, né? Não é esse, não é a pessoa que fala, eu não sei fazer nada, né? Pobre de mim, não é isso. Não é dizer que você é uma pessoa que não avalia bem as pessoas, né? Não trata bem as pessoas, é um pobre de espírito. A gente já comentou, não é isso, né? O pobre de espírito é aquele que diz que sem Cristo ele não tem valor nenhum. Sem Cristo ele não pode fazer nada, ele não pode se salvar. Ele é um pedinte, né? Ele é um mendigo, né? A mesma palavra pobre aqui é a palavra pobre do Lucas, que significa pedinte, né? É um mendigo. Então você é um mendigo por quê? Porque você pede a salvação. Não consigo ser salvo, eu peço, eu imploro a salvação. Por isso que eu sou um pobre em espírito, não tenho nada para apresentar a Deus para a minha salvação. Não confio em mim mesmo para a minha salvação. Sou um mendigo, mas recebi de graça a salvação. Então, deles é o reino dos céus. É desse aí que é o reino dos céus. É o publicano no templo lá, orando, tem compaixão de mim, ou ser propício a mim, né? Pecador, ó Senhor, né? Esse aí é o pobre de espírito, é o mendigo implorando a salvação. Tá. Então você tem aqui uma sequência que começa com o pobre de espírito. Primeiro você tem que entrar no reino dos céus. Deles é o reino dos céus, é o pobre de espírito. Não exclua essa bem-aventurança para interpretar as outras, que aí não vai dar certo. Você tem que manter as coisas do jeito que foram entregues. Não adianta você falar assim, bem-aventurados, vamos dizer assim, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que se eu apartar uma briga no bar, então eu sou filho de Deus, né? Porque eu fiz essa paz ali, né? Não briga não. Deixa disso. A turma do deixa disso vai toda para o céu? Não. Mas não é pacificador? De certa maneira sim, mas ela é pobre de espírito? Essa pessoa é pobre de espírito? Não é. Ela confia na sua própria justiça, ela se acha muito boa. Então não se encaixa no quadro aqui. Você tem que pegar todas, senão não vai funcionar, tá? Não adianta você falar, eu sou manso. Eu não fico bravo facilmente, eu sou manso. Mas tem muita gente mansa que não acredita em Deus. Eu conheço ateus assim, que eles são zen. É difícil irritar o cara, porque é frio, né? Sangue frio. É isso que é o manso? Não é bem isso, porque ele está ligado com uma característica espiritual aqui. Então, ela se manifesta como mansidão, já vou dar a palavra. Se manifesta como mansidão, mas ela reflete algo que está lá dentro, né? E esse algo que está lá dentro é fé em Jesus Cristo. Foi. Na minha tradução tem mansos, tem humildes. Humildes. O humilde, eu não sei se ela comunica bem a ideia do texto, porque eu conferi no grego, e a palavra do manso aqui é aquela palavra que você pensa de um cavalo selvagem que você amansa ele. Você trata ele e ele fica o quê? Ele fica submisso. A palavra manso aqui está mais ligada com submissa. Está ligado com humildade de certa maneira também, né? Mas eu creio que o manso transmite melhor o significado, né? Pensa num cavalo doido, né? Você amansa, o adestrador sabe como fazer isso.
de tal maneira que aquele animal enorme, musculoso, forte, capaz de matar um homem, vem uma criancinha de 5 anos de idade e monta naquele cavalo e ele obedece, né? Por quê? Porque ele foi amansado, né? Ele é manso. Bem-aventurados estes, né, que são mansos por submissão a Deus, né? Eles têm essa característica. Oi. No versículo 3, aqui diz humilde, no 5 diz manso. Sim, algumas traduções fazem o contrário. No 3 diz humilde, essa eu já vi, que é o pobre de espírito, né? O pobre de espírito é um humilde, mas não é qualquer humildade, é uma humildade espiritual, né? De não confiar em si mesmo para a sua salvação. A pessoa que é pobre de espírito, ela vai chorar pelos seus pecados, bem-aventurados os que choram, né? Então eles serão consolados. Ele não confia em si mesmo. Ele sabe que ele não pode herdar os céus, que ele não merece. Então ele chora de arrependimento. Você pode incluir o choro de sofrimento aqui também? Eu creio que sim, mas não vai excluir o choro de arrependimento desse contexto aqui, porque eles serão consolados. Ele reconhece que ele é pecador. Reconhece que é pecador sem nenhuma condição de agradar a Deus para a salvação, né? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus para os seus discípulos, né? E nada mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui é justiça, sim, como ele vê muita maldade no mundo e até em si mesmo, por isso o choro, né? Ele tem sede de que isso mude. Ele não se conforma com o pecado, ele não se conforma com a injustiça. Ele anela, almeja, anseia por um dia em que tudo isso mudará, será revertido. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É a promessa do Senhor que um dia as coisas vão mudar. As pessoas não enxergam isso e perdem a sua esperança. Então não há justiça, né? Não há justiça plena por parte dos homens, e Deus está deixando muitas vezes injustiças serem bem sucedidas aqui no mundo, mas é por um tempo limitado. Ui. Também concordo contigo. Nesse versículo eu entendo que a palavra manso ela se encaixa melhor. Nós temos que lembrar que esse ensino do reino de Deus, né, se contrapõe ao império das trevas. Então é um ensino contracultural, que o Senhor Jesus está ensinando aí, vai na contramão de tudo aquilo que eles acreditavam. Aí os mansos vão herdar a terra. Na cabeça deles, o manso herdar a terra, não. Quem vai herdar a terra é aquele que é o guerreiro, que é o valente, não é? E o manso, no entendimento, eu gosto muito de uma expressão do pastor saudoso Russell Shedd, ele pregando uma vez sobre essa questão dos mansos da terra, né, sobre as bem-aventuranças. Ele falou uma coisa que eu guardei muito, a definição dele de manso, né? Manso é aquele, e ele fez um link com a questão da justiça. Manso é aquele que não busca a justiça com as suas próprias mãos. Antes ele confia, por isso que ele é manso, antes ele confia que essa justiça, ela vem e é aplicada por Deus. Se não vier agora, virá depois. Um dia virá, né? Se ele não confia nisso, aí o que sobra para ele? As próprias mãos, né? Se a pessoa não tem essa esperança de que um dia as coisas vão se acertar, o que sobra para essa pessoa? As mãos. Eu vou tentar dar o meu jeito, né? Preciso também, não sei se a palavra extrema seria bem aplicada, mas não se trata de sentar e ficar esperando. Isso, é bastante. Sim, tá. Tem que ter ação. Sim. Tem que agir sob a direção de Deus do Espírito Santo. É. Tem que agir. Tá, vamos. Sentar e ficar ali, não. Vamos sentar aqui que vai acontecer, não preciso fazer nada. Vamos colocar um contraste aqui do manso com o tímido. O manso não é o tímido. E nem o acomodado. Nem o acomodado, né? Isso é uma diferença. O manso é aquele que não procura se vingar, né? O manso é alguém que não perde o seu controle, né? Ele se descontrola, né? Não, ele está debaixo do controle do Espírito, né? Então ele está amansado pela sua fé, pela sua confiança em Deus. Não quer dizer passividade, né? Uma série de coisas, né?
Então, Jesus era manso. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era qualquer coisa menos apático, né? Então, e tinha horas de manifestação do que às vezes a gente chama de ira santa, né? Não sei se o termo é adequado, mas enfim, a ira do cordeiro virá, né? Então existem momentos em que você não vai observar a mansidão, você vai observar ele fazendo justiça, porque afinal de contas ele é o Senhor, né? Então, ele purifica o templo ali, não tem mansidão naquele momento, né? Mas a sua vida toda ele foi cuspido, zombado, esbofeteado, principalmente no final, né? Mas ele falava: não, você quer ensinar a Bíblia para mim? Ó, vai ouvir, né? E a pessoa ficava sem saída. Agora, de violência ele nunca usou. Estimular uma revolta popular ele nunca estimulou, né? Da outra face, caminha uma mídia. Isso, da outra face. A capa, deixa a capa. Quer levar a tua capa? Deixa a túnica também, ou vice-versa. Então, é isso aí. Isso aí também é mansidão. Isso é mansidão. A mansidão, ela está, de certa maneira, associada também com a calma. Essa palavra, ela combina bem com a mansidão, sim, né? Ela não é uma pessoa iracunda, né? Ela se ira facilmente. Ele é longânimo, ele é paciente, ele é calmo. Por que estou dizendo isso? Porque existem alguns textos que usam essa palavra mansidão associado com isso, né? Você tem, por exemplo, 1 Pedro, deixa eu ver esse texto aqui. 1 Pedro 3,4. Está falando da mulher, né? O comportamento da mulher como deve ser. E vamos ver o 3 também: no enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, do uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. No grego é a mesma palavra que está lá, manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso está ligado com calma, né? Não está sempre brigando, a mulher rixosa, não. Ela é calma e mansa, submissa. Então, é disso que está falando aqui. Então, a palavra mansidão está associada também com essa quietude. Moisés era manso, né? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. De fato, se você for olhar ele dia e noite sendo criticado por uma multidão de pessoas no deserto, situações difíceis, tudo recaindo na cabeça, nas costas dele, ele era manso. Ele perdeu a mansidão em 2 momentos, um quando quebrou as pedras da lei e outro quando feriu a rocha e não deveria ter ferido, né? Ele perdeu o quê? Perdeu a calma. Deus não queria que ele ferisse a rocha. E ele fica fora da terra prometida por um momento de quebra de mansidão. Mas ele era uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa. Ui. É a incapacidade do homem de promover a justiça que faz com que a gente tenha que ter cautela com agir. Nós não somos pessoas dadas a fazer ação com justiça. Então a gente Você está... vai pecar muito mais do que se fosse manso. Sim, está pensando em eu conter a minha reação por causa da minha falibilidade. Exato. E aí está ligado com o pobre de espírito, porque se ele é pobre de espírito, ele reconhece a sua própria maldade interior da carne, ele vai ter mais paciência com os erros dos outros, por exemplo, né? Ele vai ser mais misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Por que eu sou misericordioso com o outro? Porque eu sei que Deus foi misericordioso comigo. Porque eu tenho consciência de que eu sou um pobre de espírito. E se eu não tenho essa consciência, eu não vou ter paciência com os erros dos outros. Eu vou me achar melhor do que eles e eu não vou ser manso e não vou ser misericordioso como deveria. Então, as bem-aventuranças estão ligadas sempre com esse caráter do pobre de espírito. Uma coisa decorre da outra, né? Decorre de uma transformação interior que vem daquela pessoa que se reconhece como mansa. Isso também é a diferença da antiga aliança com a nova aliança. Na antiga aliança, o povo tinha que cumprir, né,
pelos seus próprios esforços. Sim. E eles não conseguiam, por isso que ninguém era justificado pelas suas obras. Né? Sim. Isso nós vamos falar um pouquinho hoje à noite, quando falar de fé viva e fé morta. Não spoiler já, porque vai acontecer à noite. Já na nova aliança, tudo é possível, porque quem nos capacita a fazer é o próprio Deus através do seu Espírito. Sim. Então o Espírito de Deus que me capacita, Ele me transforma para o ser humilde. É. Ele me capacita para eu ser manso. Ele que muda o meu ser para que eu tenha fome e sede de justiça. Porque de nós mesmos vão estar perfeito. O Márcio está perfeito na sua colocação. Mas quem nos capacita a sermos assim, esse cidadão do reino dos céus é o Espírito Santo. Já que o pastor mencionou isso, tem um ponto muito importante aqui nessas bem-aventuranças, né? Porque você pode lê-las de tal forma que você pense: bom, se para entrar no reino dos céus eu preciso ser pacificador, misericordioso, manso, puro de coração. Puro de coração é uma pessoa bondosa, prudente, né? Ter pureza. Então eu tenho que fazer muitas coisas para entrar no reino dos céus. Então a salvação não é pela graça. Alguém pode pensar isso, né? Pode olhar o texto e pensar: então eu estou fora, né? Porque eu vivo estourando, né? Então, bom, isso é um problema, porque se você disser para a pessoa: olha, você tem que fazer muitas coisas para entrar no reino dos céus. Olha, Aí você... Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Pois é. E agora? Você buscar Jesus. Se você... exatamente. Se você achar que você tem que fazer muitas coisas para entrar, você vai estar negando a primeira bem-aventurança, que é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não pode ser isso. E aí o outro vai pensar: então entendi, então eu tenho que crer em Jesus e aí nascer de novo, porque eu sou pobre de espírito, e daí eu tenho que obedecer muitas coisas para conseguir me manter salvo. Também não é isso, porque daí você está colocando a salvação nas obras e de novo não na fé. E ele fala: sem mim nada podeis fazer. Ele fala que o reino dos céus é para os pobres de espírito, não para os que foram pobres de espírito. Vocês são pobres de espírito. Você continua não merecendo. Não é que teve um momento na minha vida que eu fui pobre de espírito, confessei Jesus e agora eu tenho que me manter salvo pelas obras, porque senão ele vai mandar no inferno. Isso não faz sentido, porque o reino do céu é dos pobres de espírito. Você continua sendo pobre de espírito, você continua não merecendo. Só que a beleza da coisa é que é isso que o pastor falou. Quando você reconhece isso, ele começa a trabalhar no seu coração, e as coisas que você começa a produzir, elas têm valor para o reino dos céus. Elas não vão te salvar, mas elas vão produzir essas recompensas que nós estamos falando. E isso é libertador, porque tira esse fardo das suas costas, mas não tira a responsabilidade. Ele tira o fardo porque eu não vou ser salvo por causa disso, mas você continua tendo essa responsabilidade, e elas são produzidas pelo Senhor no seu coração, se você olha para Cristo. Já vou passar a palavra. Então, isso vai sendo produzido no seu interior, de maneira que a vontade de Deus e a lei de Deus começa a se cumprir, porque está escrita no teu coração espontaneamente, como expressão de amor, e não por medo de você ir para o inferno, porque você já tirou esse medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E você não tem mais medo, não tem mais o fardo, e você tem a alegria, e com isso começa a se manifestar. E aí se cumpre o versículo 16 do Mateus 5: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia fala de obras como consequência, não como causa da salvação. Obras são necessárias, são consequência da salvação. Obras não são a causa da salvação. Eu não coloco a minha fé nas obras, não coloco a minha confiança nas obras, né? Bom, Gabriel. Isso aí está intimamente ligado aos frutos do Espírito. Lá em Gálatas, vamos lá. Gálatas 5, você vai ver. Frutos que não são frutos. Para ser salvo. Exato. Uma porca lavada não produz bons frutos, um cachorro não produz bons frutos. Isso eu estou citando Pedro, lá 1 Pedro, 2 Pedro. Então, esses voltam, né? Eles voltam para o vômito, voltam para o lamaçal. Por quê?
Porque não adianta você pegar uma porca, dar um banho nela e falar, agora você comporta que nem gente, né? Não. Ela vai voltar para a lama. Agora, tem que ser consequência. Você transforma, troca o coração, e aí as obras vão aparecer, vai brilhar, vai ser luz, né? Vai ter cheiro de Cristo, vai ter perfume. É diferente, você trocou a natureza. Isso, evidentemente, Jesus aqui não fala tudo isso, né? Ele só fala, olha, bem-aventurados, depois eu quero que vocês obedeçam. Isso vai ser trabalhado ao longo dos evangelhos, e principalmente o evangelho de João e depois as epístolas, né? Aí a gente vai começando a entender essas coisas todas, né? Mas é maravilhoso, né? As bem-aventuranças são o caráter que Deus espera dos seus discípulos. Esse é o caráter que Deus espera dos seus discípulos. Que você seja, vamos só repetir para encerrar, que você seja humilde de espírito ou pobre de espírito, um pedinte, né? Peça a Deus aquilo que você não tem espiritualmente. Que você chore sim e continue chorando quando você peca, quando os outros pecam, que você tenha tristeza pelo pecado, que você seja manso, deixe o Espírito controlar a sua ira, o seu descontrole, né? Que você tenha fome e sede de justiça, assim que vocês fiquem indignados com aquilo que é errado, que você procure a justiça e você tenha esperança de que um dia Cristo trará a justiça a esse mundo. Que você seja misericordioso, porque você recebeu a misericórdia de Deus. Que você seja limpo de coração, que a sua justiça, obras de justiça não sejam exteriores, não sejam só para impressionar os homens, sejam manifestação de um coração que foi transformado. Que você seja pacificador, que você não procure ficar jogando um homem contra o outro, mas que você procure reconciliação entre as pessoas e principalmente com Deus, né? Reconciliação com Deus. E que você esteja disposto a sofrer perseguição por causa da justiça e por causa do temor a Cristo. As bem-aventuranças não dá para a gente tirar uma dúvida se a gente é salvo ou não, quando você está vivendo ela. Olha, a bem-aventurança é uma promessa, né, do que vai acontecer para aquele que já é. O que eu tentar entender o que o irmão colocou, tá? A nossa salvação, eu vou descansar no que Cristo fez, né? Ele fez na cruz, pagou o meu pecado, Ele morreu por mim, por isso estou salvo. Agora, quando eu olho para a minha vida e confiro com as Escrituras, se tiver tudo diferente, é bom você ficar com a pulga atrás da orelha, sim. É bom ficar com a pulga atrás da orelha. Será que eu entendi bem o Evangelho? Será que eu criei realmente Jesus Cristo? Porque eu não estou vivendo nada do que a palavra de Deus ensina, né? É bom, oi. Venha à noite e vamos responder. Então, pastor, vem à noite, o pastor vai tratar isso. Eu não vou tratar isso agora. Pronto. Oi. É tipo assim, o Espírito que está dentro de mim, ele transborda e ele é refletido nas minhas obras que aparecem. Sim. Mas eu não me apoio nas obras e tento fazer coisas para manter o Espírito aqui dentro. Exatamente, porque senão você está colocando carroça na frente dos bois, né? É o boi que tem que puxar a carroça, não é a carroça que tem que puxar o boi. Exatamente. Podemos encerrar? Ok, passa a palavra, irmão. Vamos lá.